Hoje, então, nós vamos falar, né, sobre ainda conceitos básicos, né? Aí a gente vai falar um pouquinho sobre a placa Arduino, né? E um pouquinho sobre programação dos periféricos, tá? Então, ainda nós estamos na aula, na semana 8 aqui, né? E essa aqui que eu les apresento, né, é a placa Arduino. Então, vocês vão encontrar, né, algumas variações aí no mercado, né? Essa daqui é a genuína, né? Por que a gente sabe que ela é genuína, né? Primeiro, né, que ela contém esse símbolo aqui, ó, do Arduino. Só quem pode colocar esse símbolo aqui, ó, é quem paga royalties, né, para quem detém, né, a marca Arduino, né? Então, todas as placas genuínas, né, contém então essa inscrição aqui, ó, Arduino e este sinal aqui de infinito, tá? As placas que não contiverem isso aqui são as placas compatíveis. Por quê? Porque o pessoal lá do Arduino, né, é um programa mundial, eles fizeram todo o projeto desta plaquinha aqui, Uno, por exemplo, né? Existem outras placas, a gente vai ver algumas delas aqui. E aí, efetivamente, o que eles fizeram? Distribuíram esse projeto, né? Então, quem quiser, basta copiar, né? Não tem que pagar absolutamente nada, né? É apenas um processo realmente de disseminação de informação, de conhecimento, etc. Então, qualquer empresa que queira produzir essa placa, é só ir lá, né? Baixar o projeto, né? Que tem lá disponível gratuitamente. A única restrição é você não pode colocar Arduino na sua placa. Só isso. O resto, né, é exatamente o mesmo esquema. E aí tem duas variações aqui, ó, vocês podem perceber. A original, ela vem com o micro, né, controlador aqui, ó, né, nessa partezinha aqui, que é removível. E aí nós temos duas placas compatíveis, né, que eu tenho também, olha lá, ó, o microcontrolador removível, né? E aquele que é on-board, lá, fixo, né? Soldado na plaquinha, tá vendo? Então eu tenho esse aqui você não pode remover, né? Não tente remover este microcontrolador, porque senão você vai danificar a sua placa, tá? E esse daqui, né, é o esquema lá removível, você pode comprar só o micro controlador aqui, ó, né? E aí fazer vários projetinhos, né? E aí, se você tiver restrição também de espaço, né? Você pode, depois que você gravou, fez todos os testes nessa placa aqui, você pode retirar esse microcontrolador aqui e soldar, por exemplo, uma plaquinha, aquelas universais, né? E utilizar todas as suas funcionalidades, né? Conforme você vinha utilizando aqui, tá? Lógico que tomando os vários cuidados aí, né? Com entrada adequada de energia, pegar as perninhas adequadas e assim por diante, né? Tá bom? Então, efetivamente, né? Primeiro, né? Uma coisa que eu vejo muitas pessoas na internet confundirem. Arduino Uno ou a placa, né, Arduino Uno não é microcontrolador, tá? É uma placa, né, de estudo, de desenvolvimento, de você fazer um projeto, né, mais rapidamente. Por quê? Ela tem uma série de funcionalidades aqui que facilitam o processo, né? Então vocês vão, por exemplo, encontrar, né, em muitos outros processadores, muitos outros microcontroladores, apenas o quê? O chipzinho aqui, ó, para vender, né? E aí você tem que fazer todo o esquema, né, de ligação, etc. Aqui ele já vem prontinho, né? Então é mais fácil, né, de você colocar os jumperzinhos nessa caixinha aqui, né, que eles têm aqui de extensão e assim por diante, né? E ele também, né, vem num esquema apropriado, né, para você colocar
o que a gente vai ver daqui a pouco são os escudos, né, aqui, né, os shields, né, que vão fazer o quê? Uma expansão de funcionalidades desta placa aqui, né? Então, vão permitir uma expansão de funcionalidades. Beleza, pessoal, por aqui, vocês têm aí essa plaquinha, tranquilo, né? Vocês têm mais essa daqui que tem um chip removível, ou essa que está o chip fixo aqui? Essa daqui custa, acho que em torno de R$10 mais barato do que essa daqui, ó. Eu tenho uma, mas nunca reparei, professor, que tem removível. Vou dar uma olhada. Depois dá uma olhadinha lá. Se ela for essa aqui, ó, quadradinho aqui, ó, ela não é removível, né? Então, geralmente, quando vocês vão comprar, né, vocês vão ver uma diferença de valores, né? Primeiro, entre essa, né, que é original, verdinha aqui, né, assim, absurdo, né, isso aqui tá acima de R$100, se eu não me engano, tá? Essa daqui tá em torno do quê? De uns R$45, R$50, e essa aqui em torno de uns R$35, R$40. Eu só sei que a diferença, geralmente, entre uma e outra, né, em torno de R$10. A minha é removível, mas só que não é a genuína. Não é a genuína, então essa daqui de cima, né? É Uno, mas é essa daqui de cima. E às vezes nem vem Uno aqui, né? Vem outros dizeres aqui, então... Não tem o símbolo do infinito. Tem o símbolo? Não, não tem. Só tá escrito Uno só. Isso, então essa daí é só a compatível. Isso, exatamente. Beleza, Paralelo. pessoal? Paralelo, exatamente. Xing Ling. Alguma dúvida aqui? Tá tranquilo? Né? Tudo bem? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, essa daqui é uma plaquinha de desenvolvimento, né? Tem outras do Arduino? Tem outras. Tem a Mega, né, que é um pouquinho maior. Eu não tenho aqui a Mega, mas deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver onde está a câmera. É tanto software que eu tenho hoje aqui. Aqui. Então, por exemplo, ó, não sei se vocês já viram essa daqui, ó. É a LilyPad, né? LilyPad. Geralmente a gente utiliza esse daqui, então a gente tem aqui, ó, o microcontrolador no meio aqui também, tá vendo? E eu tenho aqui as várias ligações. Isso aqui geralmente é utilizado para fazer projetos com wearables, né? Vestíveis, né? Então, isso aqui foi projetado justamente para realmente você costurar, né, na roupa. Então tem uma linha especial aonde você realmente passa aqui por dentro desse buraquinho aqui, né, e costura, né? Então são linhas especiais, né? Não é qualquer linha, né? Não adianta você pegar aí a linha da sua mãe aí de costura de sua mãe e tentar fazer aqui alguma coisa, não vai dar. Então são linhas especiais, né? Então esse aqui é um exemplo, né? De placa, né, também. E eu gosto muito dessa daqui, ó. Essa daqui é uma AT-Tiny. Opa, aqui, ó. Tá vendo? É bem pequenininho, ó, comparada com a do Arduino, ó. Olha só que tamanho zico, né? Mas você tem aqui muitas, exatamente, eu acho que o processador, acho que é até igual, não tenho certeza, tá? Ou varia muito pouco, né? Mas veja, né? Então você tem aqui as entradas, né? Você pode colocar aquele espetinho aqui para ficar mais fácil. E aqui, ó, você liga diretamente no USB, né? Então, dá para fazer uma série de programação legal nisso aqui, né? E esse daqui específico tem lá no Tinkercad também, tá? Então, os únicos que tem, pelo menos até agora, no Tinkercad são esses dois aqui, o Uno e o ATTY, tá? E tem um legal aqui também, ó, que ele é conhecido como
um Arduino, vamos falar assim, incrementado, né? Mas vejam, é bem menor também do que o Arduino, tá? Que é o ESP32, né? Não sei se vocês já ouviram falar do ESP32. Por que ele é um Arduino incrementado, né? Porque ele tem uma série de coisas, né, implementações aqui para a internet das coisas, principalmente, né? Então você tem aqui desse lado aqui, ó, o Wi-Fi, né? Tem Bluetooth, né? Então uma série de coisas que não tem no Arduino, além do processador ser dezenas de vezes mais rápido, né? Tem mais portas de entrada, mesmo sendo menorzinho, né? Então o pessoal gosta muito desse daqui para fazer projetos de internet das coisas. E olha que legal, você pode fazer todos os seus projetos, né, utilizando a interface, né, a IDE do Arduino lá, né? Então é bem legal, algumas poucas linhas de código, né, e você tem isso aqui. E aí eu falei também de Shield, né? Deixa eu mostrar aqui uma para vocês. Essa daqui, por exemplo, né, é uma Shield. Ó, entortou tudo aqui. O pessoal colocou de qualquer jeito. Não vai dar para eu espetar porque está meio torto. Tem que corrigir. Ó, esse daqui é uma Shield, por exemplo, que faz a expansão para o Wi-Fi, né? Então ele tem aqui, ó, esse módulo aqui, ó, o Wi-Fi, e aí ele vai por cima, né? Então você encaixa, né? Aqui, ó, você encaixa, né, nos pininhos aqui do Uno, né? E você consegue então uma expansão, tá vendo? Ele fica por cima e aí o que acontece? Todos os pininhos, né, que você utilizaria aqui, ó, eles são prolongados aqui em cima, tá vendo? Então você não tem você não tem perda, né, alguma, muito pelo contrário, você só tem uma expansão, né, de funcionalidades, tá joia? Então, esses aqui que eu queria mostrar rapidamente aqui para vocês, né, algumas opções aí de Arduinos, tá? Então aqui, ó, vamos entender aqui um pouquinho a plaquinha Arduino a princípio, né? Primeiro, né, ela pode ter, né, basicamente duas fontes de alimentação, tanto por meio da USB como uma fonte externa, tá? Então, se você alimenta pelo USB, é lógico, né, vai entrar aqui uma corrente já equilibrada, bonitinha, né? Mas se você vem para uma fonte externa, aí você pode ter uma variação aqui. E aí, né, essa fonte externa aqui, ela aguenta, né, basicamente, de 5 a 12 volts. A gente não recomenda, né, que coloque só 5 volts, né, porque senão, né, pode ser que ele tenha aí algumas variações aí e possa dar umas ziqueziras, né, porque você tem, né, uma série de consumo aqui e aí não vá 5 volts diretamente aqui para o microcontrolador, então pode ser que ele fique instável, tá? É a mesma coisa, a gente não recomenda que coloque mais do que 12 volts, né? Na sua fonte de alimentação. Muito cuidado, né? Quando vocês utilizarem, por exemplo, uma bateria, né? Tem muita gente que utiliza bateria, por exemplo, de moto, né? Para alimentar. É 11 e pouco, 12 volts, legal, bacana. Aí, experimenta colocar ela para carregar e mede a saída dela para você ver. Vai estar em torno de 18, 19 aproximadamente, tá? Então, cuidado, né? Quando vocês utilizarem, né, uma fonte externa, né? E botar ali para carregar. Então, pode ser que isso venha danificar o seu Arduino, tá? Então, se vocês forem utilizar uma fonte externa, né, e quiserem carregar essa fonte externa, né, ao longo do processo, coloca, né, entre a fonte e a entrada aqui um regulador de voltagem, tá? Então, ele vai regular, né? Tem vários tipos de reguladores de voltagem. Tem aqueles que são digitais, que você consegue ver exatamente
e controlar, tem aquele que é um tripote, e aí vai, né? Então, tem vários modelos, né? Os mais baratos aos mais caros. Aquele que vem com uma plaquinha, com um LEDzinho ali que mostra o valor, né? Do que está entrando e saindo, né? É um pouquinho mais caro, né? Tudo bem? Entenderam aqui a ideia? Então, a sugestão, né? É que você coloque entre 7 e 12 volts aqui, se você for utilizar uma fonte externa. Beleza, pessoal? Tudo bem aqui? Entendido? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo. Tá tranquilinho? Muito bem. Aí, ó, nós temos, por exemplo, outros conectores, né, de alimentação, né? Então, além, né, de receber aqui pela USB ou por esta fonte de alimentação externa aqui, você também pode, né, receber, né, por o veinho aqui, tá vendo aqui, ó, veinho aqui, ó. Você também pode receber por ele, ó, pino para alimentar a placa através de shield ou bateria externa, né? Quando a placa é alimentada através do conector jack, a tensão da fonte estará neste pino aqui. Então, quando acontece via jack aqui, né? Então, eu também tenho a tensão nesta plaquinha, eu posso utilizar aqui também, tá? Então, eu tenho também, por exemplo, aqui, ó, duas saídas aqui, ó, de energia, uma de 3,3 volts e outra de 5 volts. Elas são utilizadas, né, podem ser utilizadas para alimentar sensores, né, próprias shields, né, que eu coloco aqui, né, eles vão pegar a alimentação dessas plaquinhas aí, dependendo, né, do shield, então do componente, ele pode precisar de 3,3 volts ou 5 volts, né? Que mais? Eu tenho esse outro pino aqui, ó, I/O ref aqui, ó, tá vendo? Ele vai fornecer, então, uma tensão de referência para que as shields possam selecionar o tipo de interface apropriada, né? Dessa forma, né, as shields que vão funcionar com a placa do Arduino, aquelas que vão ser encaixadas aí em cima, né? Elas vão ser alimentadas com 3,3 volts, podem, né, se adaptar para ser utilizadas com 5 volts e vice-versa. Então, é por meio deste I/O ref aqui que elas farão essa seleção. E tem também esse pino aqui de reset, né, que é conectado diretamente a este reset, esse botão aqui de reset aqui. Então, se você jogar aqui uma corrente alta aqui, né, ele vai entender que você está querendo resetar, né? Uma entrada 1 aqui, né, ou seja, uma corrente alta aqui, tá? Então, é basicamente aqui, né? E aí eu tenho duas saídas aqui, ó, de terra, né? GND, né? Ground, né? Ground é terra em inglês, tá? Tudo bem, pessoal? Aqui, entendido aqui? Esse módulozinho aqui que serve de alimentação para os seus sensores, atuadores, né? Alguns atuadores não são suficientes, né? Essa energia aqui de, por exemplo, 5 volts, você vai ter que ter uma captação externa, né? Uma fonte externa a mais. Tranquilo até aqui, pessoal? Professor, eu não entendi direito o I/O de referência. Então, o I/O de referência ele vai servir como tipo uma chave de seleção para que o shield escolha, né, qual a energia que ele vai utilizar. Então, ele vai fazer via I/O ref, né, a escolha apropriada. Então, isso aí vai servir mais para shields. Então, os shields que vão utilizar isso daí. Então, aí ele pega a energia, né, por meio desses pininhos aí, né? E aí, efetivamente, ele vai escolher
qual utilizar, ou seja, qual que ele precisa utilizar, né, por meio desse IOREF. Certo, Wagner? Obrigado, professor. Certo. Beleza. Muito bem. Vamos passar para outros. São esses pinos aqui, essa entrada. Aí, olha só que legal, né? Só recapitulando aqui, ó, a gente falou de entrada aqui também. Aqui, ó, esses elementos aqui que estão entre a USB e a fonte externa, esses componentes aqui, ó, eles vão servir justamente para fazer, né, primeiro, a escolha, né, da energia, né? Então, se você tiver, por exemplo, uma USB e uma fonte externa, né, esses elementos aqui vão selecionar da onde que eles vão pegar a energia, né? E se você entrar aqui com 5 volts, vem aqui, ele faz, né? Então, alguns elementos aqui, por exemplo, né, eles precisam de 3,3 volts, ele faz essa queda e alimenta, né, todo o circuito. Que mais? Se você vier pela fonte externa, também vem para cá, ele faz então a seleção e faz então a alimentação da placa e todos os outros elementos por meio então desses dois elementos aqui. Então esses dois elementos são eles que vão selecionar qual é a energia, né, desta ou desta ou desta, né, que vai entrar aqui para a placa, para que não haja uma sobrecarga, né? Você põe mais de uma fonte aqui, né? Então pode ser que tenha uma sobrecarga aqui, né? E então é ele que vai fazer esses elementos aqui que vão fazer esta seleção e não permitir aí uma sobrecarga, alguma coisa assim, tá bom? E aí, né? Só para vocês saberem, né? A placa Arduino Uno, ela possui mais de um microcontrolador, tá? Então, microcontroladores, né, são os mais variados possíveis, né? Esse daqui especificamente, né, é um microcontrolador, esse que vocês estão vendo aqui, ó, este que tem aqui, ó, bem pertinho da USB, ele é um microcontrolador de conversão USB serial, né? Por quê que precisa isso? Porque o microcontrolador, que é esse aqui que a gente já vai ver, né? Ele não possui aqui, por exemplo, uma entrada USB, né? Ele possui aqui uma entrada serial, né? E aí o que acontece? Eu tenho que fazer a conversão dessa entrada aqui USB para serial para vir para cá. Então é este microcontrolador aqui, ó, que vai fazer basicamente esta conversão, tá? Então é só para vocês saberem que tem mais, se alguém perguntar para vocês, quantos microcontroladores tem num Arduino Uno, né? Então vocês vão achar que é pegadinha, né? Mas não é. Então tem mais de um microcontrolador, tá bom? Tudo bem até aí, pessoal? Então esse aqui é o Atmega 16U2, né? E aí chegamos ao coração, né, da placa Arduino Uno, que é basicamente o Atmega, nesse caso aqui, né, o 328, né? E aí tem uma variação, por exemplo, no final aí, 328P, 328E e assim por diante, né? Então, acho que esse aqui é o P, né? Não dá para enxergar ali, mas deve ser o P. Então, a Atmega 328, que é basicamente o microcontrolador central desta placa aqui de desenvolvimento, né? Então, ele possui lá 28 pinos, tá? Sendo 23 desses podem ser utilizados como I/O, certo? 8, né, bits, ela trabalha, né, com 8 bits, a precisão ali, né? É uma arquitetura RISC, ele tem 32 KB de flash, né? E 512, né, são utilizados pelo bootloader, né? Que é quando você
coloca a energia lá na plaquinha, é ele que vai carregar, entre aspas, aí, como se fosse um sistema operacional, tá? Bem simples, né? Bootloader, né, é aquele que vai carregar todas as funcionalidades, vai fazer com que todos os elementos ali funcionem adequadamente, né? Tem 512 bytes ali do bootloader. Tem 2 KB de RAM, né, e 1 KB de EEPROM. Então vejam, né, que é extremamente pequeno, né, a sua capacidade para receber, produzir coisas. Então, vocês têm que tomar cuidado, né, com programas muito grandes, né, pode ser que não caibam, né, na memória aí do Atmega ali, né, então é por isso que nós não fazemos um projeto muito grande, né, com ele, e também utilizamos o máximo possível de componentes extras e assim por diante. E vejo, né, isso aqui é uma placa de estudo, né, então por isso também, né, e tentou-se fazer o mais barato possível, né, então a acessibilidade foi pensada, né, nesses termos, e dá para fazer muita coisa, né, só tem que tomar cuidado aí com a quantidade de elementos que eu vou colocar aqui dentro. Então, ele pode operar até 20 MHz, né? Em termos práticos, né, a gente vai ver que ele opera 16 MHz, né? O valor do cristal externo está conectado aos pinos 9 e 10 deles aqui, tá? Ou seja, dos 28 pininhos que nós temos aqui, do 8, e como que você sabe, né, qual é esse pino, né? Não sei se vocês já tiveram, né, ou já foram informados disso. Então, se você pega, né, um chipzinho como esse aqui, ó, tá vendo que sempre tem, né, este, vamos falar assim, bocal aqui, e sempre tem esse pontinho aqui, ó. Esse pontinho aqui, ele identifica, né, qual é o começo da contagem, né? Então, esse daqui, ó, é o pino 1, né? Esse daqui é o 2, esse é o 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Legal. E agora, por onde que eu vou? Eu continuo aqui, ó, né, nessa mesma toada aqui, ó. Eu venho para cá e aqui, esse aqui vai ser o 15º. 15, 16, 17, 18, 19. Então, geralmente é essa, né, a sequência. Você localiza, então, esse pontinho aqui, ó, que existe em qualquer CI, né? E aí, daqui, você começa a contar, então, e faz a voltinha aqui e termina aqui, tá? Vocês já tinham esse conhecimento aí? Sabiam disso? Eu não conheço nada de Arduino, professor. Estou aprendendo agora. Não, mas veja, isso aqui não é conhecimento de Arduino, não, tá? Isso aqui, qualquer chipzinho que você pega, que tem essas perninhas aqui, ó, qualquer um, é esse o procedimento, tá? Você vai encontrar aqui, ó, essa boquinha. Se não tiver esse pontinho aqui, você vai por essa boquinha aqui, ó, que tem aqui, tá? E aí, sempre do lado esquerdo dessa, você pega assim, coloca como tá essa figura aqui, ó, e sempre começa do lado esquerdo aqui a contagem, ó, tá vendo? Então, ó, geralmente tem esse pontinho aqui, e aí você conta do lado esquerdo. Certo? Então, isso aqui é qualquer uma das placas, qualquer um dos circuitos. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho um aqui para mostrar. Gente, isso aqui é muito pequeno. Vamos ver se a câmera vai focalizar. Não dá para focalizar. Mas dá para ver ali onde começa, professor. Ó, tá vendo ali onde começa? Não dá para focalizar direito, né?
Mas dá para ver. Ah, então aqui. Opa, desse outro lado aqui. Opa, é desse. Eige, aqui. Tá vendo aqui, ó? Desse lado aqui, né? Começa aqui. Então você põe ele desse sentido aqui. Então o pino. É para cá. Aqui, o pino 1 é aqui, tá? Tá difícil aqui a coordenação. Então o pino 1 é aqui, certo? Tudo bem? Então, esse daqui, por exemplo, só para vocês saberem, isso aqui é um CI de porta NOT, tá? 74HC04, tá? Então, ele implementa aqui várias portas NOT, né? Depois deem uma olhada aí na descrição. Tudo bem, pessoal? Até aqui? Dúvidas? Ah, e aqui embaixo, ó, faltou falar, né? Eu tenho, então, os ART, né, de 256 kbps, uma SPI de 5 MHz e um I2C de 400 kHz, tá? Então, essas são as velocidades com que eles trabalham. Então, a gente já viu sobre isso daqui, né, naquela parte introdutória, então vocês já sabem. Então, a gente trabalha na placa Arduino com essas possibilidades aqui de conexão serial, certo? E aí, ó, ele tem 6 saídas PWM. A gente vai ver o que é PWM mais à frente, né? Fiquem calmos, né? Mas são saídas digitais, basicamente, que eu posso, como eu posso falar, fazer de conta, né, que aquilo ali é quase uma analógica, mas não é uma analógica, é apenas uma variação de oscilação de pulso que eu vou fazer, tá joia? Então, a princípio, tá vendo aqui, ó, todas essas portinhas que tem aqui um tio, tá vendo, ó, porta 3, porta 5, porta 6, porta 9, 10 e 11, todas essas que tem um tiozinho aqui, ó, são saídas digitais, então a gente vai ver que isso aqui são saídas digitais, e efetivamente que são saídas também PWM, tá joia? Então, ó, eu não estou falando aqui que tem 6, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essas 6 que tem tiozinho aqui, ó, são saídas PWM também, digitais PWM, tá joia? E aí, ó, então, nós estamos falando de saídas, né? Então, eu tenho basicamente dois tipos de saídas ou entradas, né? Então, serve tanto quanto saída como entrada, tá? Então, entradas e saídas digitais são essas aqui de cima, tá? Então, vai de 0 a 13 aqui, tá joia? E eu tenho também entradas e saídas analógicas, né? Que é de A0 até A5, ou seja, são 6 entradas e saídas analógicas, tá joia? A resolução, né, dessas entradas e saídas analógicas aqui é de 10 bits, tá joia? Então, lembra da escadinha, né, que a gente faz lá, de interpretação de uma entrada analógica, né, para digital? Então, ele faz essa interpretação e você, então, lê e faz, então, essa interpretação em 10 bits. Se são 10 bits, né, lembra lá a ideia lá? Então, são de 0 a 1023, né, as escadinhas que eles possuem. Certo, Thaís? Lembra disso? Thaís, está aí? Deve estar comendo. É que ela que falou dessa questão, né? Só por isso que eu estou citando ela aí, né? Então, quando ela acabar de lanchar, ela fala aí. Ah, legal, mas você se lembra, né? Beleza. Então, aqui, então, ela tem então, uma resolução de 10 bits, tá joia? Então, aqui, como eu falei, né?
eu tenho lá, ó, o PWM, né, os que tem os tiozinhos aqui, né, e o PWM aqui, né, vocês vão ver, ela vai trabalhar com uma resolução de 8 bits, ou seja, essa variação, ela vai, então, ser traduzida, né, em valores, ou seja, aquela escadinha de 0 a 255, tá joia? Então, por que é interessante a gente saber a resolução? Porque daí a gente consegue entender que valores a gente vai ou colocar aqui ou vai pegar daqui, tá? Então, aqui é de 8 bits e aqui as analógicas de 10 bits, né? Lembrando, né, que eu tenho lá interrupções externas, né? Lembra das interrupções? Elas podem ser verificadas nos pinos 2 e 3. Então, no 2 e 3 aqui, eu posso utilizar também para interrupções. E, geralmente, né, a gente não faz uso, pode fazer, tá? Porque ele é multiplexado, tá? Então, as saídas aqui, né, são multiplexadas, então pode ter mais de uma funcionalidade. No caso da 0 e da 1 aqui, ó, tá vendo? 0 e 1 aqui, essa 0 e 1 aqui, elas são multiplexadas, tá? Com o quê? Também com a porta serial, né? A entrada e saída serial, né? A USART, né? Então, aqui, ó, é o RX e aqui o TX, tá? Então, é aqui que você vai conectar se você estiver trabalhando com uma entrada ou saída serial, né, deste modelo aqui, comunicação serial neste modelo, tá? Beleza? Até aqui, Professor, pessoal. Oi. essa entrada e saída aí, ela tem a ver com alguma... O que acontece com esses pinos do lado da plaquinha da 6U? Tem uma mesma notação. 6U? Como não assim? tem a TX e RX. Daí do lado do Aqui. infinito, Isso. Então, aí depois do lado do infinito, aí tem outra sinalização. O que seria? Que eu dou no celular, não dá para ver direito. Do lado do infinito, também tem TX e RX. Aqui? Então, esse daqui são 2 LEDs, tá? São 2 LEDs que vão ficar acesos se você começar a fazer uma comunicação por meio desses pinos. Então, tá. eles vão sinalizar, né, por exemplo, o envio ou recebimento de informação, né? Então, R, né, de receive e T de transmite. Se você transmitir alguma coisa, vai piscar aqui. Se você receber alguma coisa, vai piscar esse outro lado aqui. É só para você identificar que a comunicação está acontecendo. Tá legal, obrigado. Nada. Muito bem. Mas quando a gente chegar lá nas comunicações, a gente vai ver, tá? Mais a fundo. Então, a gente vai tem um monte de outros elementos aqui que eu não falei e não vou falar agora, porque não cabe, né, neste momento, tá? Então, na hora certa, a gente vai falar. E aí, né, eu deixo aqui um cuidado para vocês, tá? Se vocês olharem, né, atrás da placa de vocês, né, ela não tem nenhuma proteção. Então, os pininhos aqui, ó, então se você olhar, né, esse aqui, por exemplo, é Arduino original, tudo mais, né? Mas vou mostrar aqui, por exemplo, uma que eu tenho aqui, ó. Tá vendo os pinos aqui, ó? São todos expostos, né? E aí, o que acontece? Você pode, ao encostar o dedo aqui, ó, fechar um curto, né? Então, se a placa estiver energizada, você estiver lendo ou acontecendo alguma coisa aqui, você pode queimar algum componente, tá? Fazendo dessa forma aqui. Então, por que eu coloquei, né, a minha numa caixinha, aquela de acrílico, né? Justamente para proteger. Então, essa é a dica, né? Então, tente, né, na medida do possível, né, fazer um isolamento disso aqui para você não encostar os seus dedinhos, né, aqui ou até outra superfície, né? Você está lá numa bancada, tem ali, sei lá, uma peça de metal, você encosta ali, você pode danificar a sua placa
por nada. Então, uma dica, né, é esse gabinete de acrílico aqui, não custa caro, né? Acho que em R$12, R$15 vocês compram isso aqui, tá? Se vocês comprarem lá no AliExpress é mais barato ainda, né? Então, invistam nisso daqui que vale a pena. E ele deixa, né? Vocês podem perceber, né, todas as conexões, né, importantes que vocês vão utilizar abertas. Você só não vai poder, né, acredito, dependendo do Shield, até você consegue conectar ali com isso, tá? Mas dependendo do Shield, você não consegue fazê-lo, né? Depois a gente testa ali se, por exemplo, esse Shield aqui entra. Eu acho que entra. Tá certo, pessoal? Então fica aí a dica, né? Entenderam aqui por que utilizar esse acrílico aqui? Então, principalmente por causa dessa parte de baixo aqui da placa, né? Que ela é exposta e pode, então, vocês podem danificar a placa por nada, né? E aqui, né, um resumão, né, do que tem, né, esses elementos aqui que tem, né, na placa, né. Acho que eu falei de todos, ó, o botão reset está aqui, os conectores, né, o regulador de tensão aqui, ó, DC para 5 volts. Que mais? Aqui esse é o comparador aqui, ó, né? Então os dois elementos que eu falei, né? Um é o regulador e outro é o comparador, vendo se está vindo daqui ou daqui, né? Aí esse aqui, ó, ele regula a tensão, ele baixa, né, a tensão para 3,3 volts, principalmente para vir para essa saída aqui e para alguns outros elementos que possuem, né, essa voltagem aqui externa. Conjunto de microcontrolador e cristal aqui, o cristal está aqui, ó, tá vendo? Ó? Esse daqui é o cristal, né, que manda, né, um clock aqui para o microcontrolador. Que mais? Conjunto de microcontrolador. Aqui o outro microcontrolador que eu falei para vocês, né, que faz a conversão aqui de USB para serial. Aqui, ó, os LEDs, né, que controlam a comunicação, né, o TX e RX. Aqui, ó, tem um LEDzinho aqui, ó, que é para a porta 13, né? Se você não tiver, né, um testador, né, um LED externo aqui, né? Então você pode usar esse LED aqui, né, como teste. Que mais? Sinais amarelo indicam pinos, né? E aqui um conector ICSP. ICSP é In Circuit Serial Programming, né? Que é basicamente, né, aonde você pode fazer efetivamente a comunicação de dados aqui, ó. Tá aqui mostrado, né? Como que é o esquema. Então tem aqui algumas pinagens aqui, são 5, né, sinais aqui. Então tem lá a alimentação, GND, o VPP, que é tensão de gravação, o clock e os dados propriamente dito. Então, esses 5 pinos aqui, né, ou seja, que são utilizados neste protocolo aqui, ICSP, tá? Que é basicamente o protocolo utilizado, né, pela IDE do Arduino para fazer a gravação de programa, só que ele entra aqui via serial, tá? E aí, né, muito bem, para a gente agora, né, pegar essa plaquinha, né, e poder utilizar, né, no computador de vocês têm que instalar uma IDE, né, um ambiente de desenvolvimento, né? E aí eu coloquei aqui um vídeo, né, rapidinho, acho que 2, 3 minutos, que mostra como fazer esse procedimento, né? Eu não quis fazer aqui com vocês, porque para baixar, para fazer isso, fazer aquilo, então eu cortei, né, até mesmo o vídeo, eu fiz aí uns cortes, para justamente ser mais otimizado, né? Então, acredito que todos, né, já tenham feito isso, né, mas só para ficar registrado, tem que instalar, né, o programa que você vai encontrar lá no arduino.io, né, certo? E ó,
no arduino.cc. Eu vou deixar o link do site na descrição para ficar mais fácil. Eu falei Arduino.io, né? Desculpe, eu confundi com Circuit.io. É arduino.cc, desculpe, tá? Você entra lá, inclusive lá, né? Vocês vão encontrar muita coisa, né? Principalmente uma comunidade superativa, tem projetos, né? Tem várias, até mesmo venda, né? De placas, tudo mais, né? Só que importação, né? Então aí você pode incorrer em impostos, um monte de coisa. Cuidado não comprar coisa aqui. E na parte de educação, tem vários projetos, várias coisas legais, né, que vocês podem ver como que funciona, etc. Né? E uma comunidade bem ativa. Então, para baixar, né, ele vai falar então aqui como baixar. Você acessa lá arduino.cc e aí vamos ver. Depois de entrar no site, a gente vai... Deixa eu aumentar um pouquinho o som, acho que deve estar baixo aí para vocês, né? Eu vim aqui em Software, Downloads, nessa tela aqui, em Download de Arduino IDE. Esse aqui é o programa que a gente vai botar o nosso código e mandar para o Arduino. Aqui ele está informando que a versão é a 1.8.8 e aqui ó, do lado que é onde a gente vai baixar. No meu caso, que eu utilizo o Windows 10, vai ser esse primeiro link aqui, ó, que ele já está informando que a partir do Windows XP até o mais atual é esse aqui, é um instalador já. Aqui embaixo são os arquivos do programa compactado. Aqui é um aplicativo para ser instalado como se fosse em celular, só que para o Windows 8 e 10. Não é que é para celular, tá? Por exemplo, eu fiz a instalação aqui na minha máquina via este Windows app. Qual que é a diferença? Né? Isso aqui está dentro lá da loja do Windows, né? O Store lá, né? Store, Windows, alguma coisa assim, né? Ou Store Microsoft, a Microsoft Store, alguma coisa assim, o nome dela. Então, isso aqui está lá dentro, então é algo que já foi verificado, né? Tem uma certa verificação por parte da Microsoft, que isso aí é legal, tá? Não que não seja você baixar por aqui, né? Não tem nada a ver. É que aqui a gente sabe que é vamos falar assim, um local, né? Uma página conceituada, né? A gente sabe que não vai ter problema, por exemplo, de vírus, né? Então, quando vocês estiverem instalando um programa que vocês não sabem, né? Se é bom ou não, tentem sempre buscar algo que esteja, né? O mesmo aplicativo que esteja lá na loja de app, né? Se vocês tiverem aí o Windows 10, acho que todos devem ter o Windows 10, né? Hoje em dia. Então, vai lá para a loja de app e baixa de lá, né? Mas tanto faz aqui, né? Tanto esse aqui quanto este. Aí vocês podem escolher os dois. É só para diferenciar. Aqui é o programa mesmo. Aqui é um software e aqui, digamos, é um aplicativo. Aqui é para versões quem tem Mac. Aqui as versões do Linux. Aqui então embaixo aqui tem algumas outras coisas que a gente não vai acabar não utilizando. Clicando aqui então em cima, ele vai vir para essa tela aqui, onde se você quiser contribuir para a equipe que faz esse programa do Arduino, você pode vir aqui e contribuir com o valor que você quiser. Caso você não queira contribuir, é só vir aqui ó, em Just Download, que significa apenas baixar. Nesse caso ele vai perguntar onde é que quer salvar, vou salvar ali naquela pasta mesmo, já está baixando de lado. Aqui já completa, vou clicar 2 vezes e aqui ele já vai abrir a tela para instalar. No meu caso, que eu já tenho uma versão instalada, ele vai dar essa tela aqui, que ele vai me informar que eu tenho uma versão instalada, pode ser a mesma ou uma anterior, e ele vai informar que eu preciso desinstalar essa antiga para instalar nova, só que ele vai fazer isso automático para mim. Então, para você que está instalando pela primeira vez, eu tenho o link na descrição aqui que eu vou deixar, e já vai pular essa parte aqui. Mas se você quiser, pode ver, é bem rapidinho. Eu vou dar um OK, uninstall, ele já vai fazer a desinstalação bem rápido. Aqui ele já foi desinstalado. E agora sim, para você que está começando agora a instalar uma versão nova do IDE, que você não tem nenhum computador, vai começar a partir dessa tela aqui. E aí você vai vir aqui no botão Agree, que é o concordo. Aqui eu vou deixar todas as opções selecionadas. Só vou dar um Next.
Aqui eu vou deixar também no diretório padrão, install, e aqui ele está instalando. Eu vou clicar aqui só para mostrar aqui, mas não tem necessidade de clicar naquele botão, é só aguardar a barrinha aí até o final. E aqui agora eu estou com a instalação completa, eu só vou dar um close aqui, vou minimizar aqui, já vai estar na minha área de trabalho, ó, esse íconezinho aqui, ó, Arduino. Vou clicar 2 vezes e vai abrir o programa. Essa aqui é a janela, então, do Arduino IDE. Mas e agora? Agora eu tenho um Arduino aqui, ó, e o cabinho, que já está plugado na manhã USB do computador, que eu vou conectar aqui. Então, depois que você conectou aqui o Arduino no cabinho e na USB do computador, você vem aqui, ó, em ferramentas, placa, você vai dizer qual a placa que você está usando. Nesse caso aqui, ó, é a Arduino Genuino Uno, que essa aqui no caso é uma Uno, plaquinha Arduino Uno. Aquelas outras que eu mostrei para vocês, né? Então é aqui que você vai selecionar qual que você vai utilizar, por exemplo, se estiver utilizando outra, né? Então você tem aqui, tá vendo? A infinidade de placas, né? Isso aqui é só Arduino ou compatíveis, né? Aqui, então é uma infinidade, tá vendo? Algumas já foram descontinuadas, mas existe ainda o suporte para elas, né? Mas vejam só a quantidade de opções, né, que tem aqui. Se for a Mega, tem aqui embaixo, ó, Arduino Genuino Mega ou Mega 2560. Ou se você utiliza o Leonardo, tem o Mini, o Ethernet, o Fio, e tem várias plaquinhas aqui. Nesse caso que eu pluguei essa, vai ser Arduino Uno, Genuino ali Uno. E agora eu venho aqui, ó, em porta, e tá vendo aqui, ó, que a COM 1 não tem nada, e aqui a COM 5 já tá dizendo Arduino Genuino Uno. Ele... Opa, desculpe, eu ia parar ali. Nova do IDE, para dar a barrinha. Agora eu tenho um Arduino aqui, ó, tá aqui. Você vem aqui, ó, em ferramentas, aqui, ó, é a Arduino. Se for a Mega, Leonardo, Fio, e tem várias plaquinhas aqui. Nesse caso que eu pluguei essa, vai ser Arduino Uno, Genuino ali Uno. E agora eu venho aqui, ó, em porta, e tá vendo aqui, ó, que a COM 1 não tem nada, e aqui a... Essa é uma parte interessante e importante, porque às vezes, né, você instala e fala assim, puta, não está funcionando, né, não está fazendo a comunicação, né? Então a escolha da porta de comunicação é fundamental, tá joia? Então, neste momento você escolhe aqui, né, com o Arduino conectado, né, porque tem que estar conectado, porque senão ele não vai identificar aqui em qual COM está. Aí você então seleciona, após a instalação aqui, você seleciona qual COM você vai utilizar, tá? Aí selecionou, aí ele vai então estabelecer a comunicação. Se você escolher uma outra COM, não vai funcionar, tá joia? Então escolhe a porta certa aqui, senão a coisa não funciona. COM 5 já está dizendo Arduino Genuino Uno, ele já detectou essa plaquinha. Agora a gente pode fazer até um teste na placa, vindo aqui, ó, em arquivo, exemplos, basics e blink. Aqui, ele vai abrir uma outra tela com o nome de blink aqui em cima, e aqui é o código para fazer esse teste. Esse aqui é um teste bem simples, ele vai fazer a LED, uma LED aqui da placa ficar piscando, ou se você plugar também uma LEDzinha, ela vai ficar piscando. E o que agora a gente tem que aprender? Aqui, ó, são esses dois botões normalmente que a gente utiliza. Esse primeiro, que é um Vzinho, ele vai apenas verificar o código. Ele não vai mandar para a placa. É o que a gente vai fazer aqui agora. O verificar o código, né, que ele está falando, né, é basicamente fazer o processo de compilação, né? Então ele vai compilar e ver se realmente você, né, desenvolveu o programa apropriadamente e isso está adequado, né, e vai rodar, né? Então, antes de mandar, né, para a placa, é aconselhável fazer esse processo de compilação, né, para fazer a verificação do código, se você codificou adequadamente, se não tem nenhum erro. Às vezes esquece um ponto e vírgula, faz isso, aquilo, né? Então, antes de mandar para lá, você faz essa verificação para que as coisas funcionem adequadamente depois. Tá? Aqui, ó, compilação terminada, ele verificou o código, não deu nenhum erro, não ficou vermelho nem laranja aqui.
O legal é que quando ele compila, né, ele já mostra aqui embaixo, ó, não sei se vocês estão vendo aí, mas ele está falando assim, ó, o Sketch usa, aqui no caso, 930 bytes, ou seja, 2% do espaço de armazenamento de programa, né? Então, veja, só esse aqui que faz um blink, né, ou seja, um piscar de LED, né, pouquíssimas linhas, ele usa 2% já de toda a capacidade. Então, por isso que eu estou falando para vocês, né? Cuidado com programas muito extensos que às vezes não dão aí, não são suficientes. Tá tudo tranquilo. Então, agora a gente pode clicar aqui, ó. Você não é obrigado a clicar no Vzinho verificar primeiro. Se você clicar aqui no carregar já, ele já vai verificar antes de enviar para a placa. Então, aqui, ó, quando eu clicar, ele vai fazer a verificação. E agora ele vai mandar para a placa. E agora que terminou aqui, ó, carregado, ele já enviou para a placa. E agora aqui, ó, na plaquinha, ó, tá vendo que tem uma LED ficando agora. Isso significa que o Arduino está instalado, tudo ok, e você já pode começar a mandar programação para ele. Pessoal, dúvidas sobre o processo de instalação? Todo mundo já tem isso instalado? Tá tranquilo? Eu vou ter que instalar para Isso. Então depois você pega, se tiver alguma dúvida, né? Tem esse link aqui direto aqui que você vai ver, né? Esse é o rapaz aqui no Joinfotech aqui, que eu achei mais direto, né? Que explicou mais diretamente o processo de instalação. Ou então você pega aqui, o vídeo da aula vai ficar gravado também, tranquilo, tá bom? E aí, né, depois que vocês fizerem isso, né, deixa eu mostrar aqui, eu estou com uma máquina virtual aqui rodando. Deixa eu fechar aqui. Então, aqui, ó, Arduino IDE, né? Então, depois de instalado, você executa, né? E ele já vem com o último programa, né, que você estava desenvolvendo. Então, eu coloquei aquele programinha para piscar o LED, né? Um pouquinho menos, né? Do que aquele que efetivamente nós estávamos trabalhando, aquele que ele mostrou ali no vídeo, ó. Então, eu retirei um monte de observação, um monte de coisa lá, né? E estou utilizando uma forma mais simples, né? E toda a codificação aqui, né? Ele está, então, fazendo a compilação. E aí, ó, mesmo tirando toda aquela parte lá, ou seja, só isso daqui ele está usando, então, 924 bytes, 2% do espaço, né? E agora, né, vamos ver, eu vou então conectar agora, deixa eu mostrar a câmera aqui. Então aqui, ó, aquele projetinho que a gente tinha lá, né, de ligar o LED, né, lembra que a gente fez lá no Tinkercad, né, então mesmo o esquema aqui, um resistor, o LEDzinho aqui, né, e aqui, esse daqui, ó, conectado ao pino 13 e esse aqui, ó, colorido aqui, conectado ao terra, certo? E aí, né, basta então ligar aqui, né, a USB e tá ali, ó, o sketch já foi carregado. Então vejam, né, no mesmo momento que acende o LEDzinho aqui, acende esse outro LED aqui, né, que os dois estão conectados na porta 13, né, e os dois estão, então, programados para acender de 1 em 1 segundo. Tá joia? Então, eu fiz isso aqui só para a gente exemplificar e mostrar aí as conexões dos processos. Tá joia? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida sobre esta parte aqui? Tranquilo? Por enquanto, nenhuma, professor. Joia, muito bom. Então, vamos continuar aqui. E aí, né,
a programação dos periféricos. É muito importante que vocês... a gente já falou sobre isso, né? Vamos só recapitular, né? Lembram que a gente falou aqui, ó, que essas portinhas aqui, né? Na verdade, esses terminais físicos, sei lá, que tem aqui números, né? Eles, na verdade, né, vão entrar lá em bits de um determinado registrador, né? Geralmente, né, eu tenho, para cada um dos, vamos falar assim, conjunto, né, de terminais físicos, né, eu tenho, às vezes, mais de um registrador. Por quê? Porque ele vai controlar, por exemplo, a porta, o bit da porta, se está 0, está 1, e a direção, se é para sair ou para entrar, se eu vou verificar a entrada ou a saída dele, né? Então, mais ou menos aquele esquema, né? Quando você define lá, né, pin mode, né? Se eu falo que é output, né? Eu vou colocar, por exemplo, o bit aqui na direção 1, aqui, né? Nesse registrador aqui. No mesmo lugar aqui, ó. Então, aqui eu estou pegando o bit, aqui o bit 0, 1, 2, 3. O bit 3 aqui e o bit 3 aqui, tá vendo? Aqui eu defino a direção, se é entrada ou saída, e aqui eu vou, então, olhar para ver o que está entrando ali dentro, tá joia? Então, basicamente, isso aqui que está acontecendo, né? Então, o que acontece, né, lá dentro, para a gente entender como que essas informações aqui estão entrando aqui, né? Principalmente as digitais. E aí, né, se você olhar para qualquer placa, então aqui 2 exemplos aqui que tem lá na apostila, né? O PIC, né? Por exemplo, uma placa desenvolvendo o PIC aqui. Você tem lá então, as pinagens e aí o que representa cada um dos pinos. Pode ver que tem então multiplexação também, né? E pode ver também que, por exemplo, né? Aqui, ó, PDT, ó. PDT, 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 PDT. Todos os PDTs aqui, ó, possivelmente são porta D, né? Porta D, porta D, porta D, porta D. Todas as portas aqui D é um registrador, tá vendo? Aí tem, que mais? A porta B, ó. PTB, 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 porta B, né? E assim vai, né? São as portas, aqui ó, porta G, né? Porta G, porta G, porta G. Aqui ó, porta A, porta A, porta A, então é todos em um registrador. Então é só para a gente entender como que internamente isso aqui funciona. E ele pode ser multiplexado, né? Então, por exemplo, este daqui, ó, ele faz a multiplexação com o PWM. Se é um PWM aqui, ó, o que vai acontecer? Vamos imaginar lá que o PWM é de 8 bits. Significa que este carinha aqui, ó, vai receber uma informação, né, serializada, e aí vai ser guardado essa serialização num outro registrador, né? Então, a este pino aqui, ou a este bit aqui, né, está conectado um outro registrador completo de 8 bits. Essas portas aqui, ó, analógicas, se forem de 10 bits, estão conectados a um registrador de 10 bits e assim por diante, tá joia? E esse aqui é o do Arduino, né? Tem lá também, né, as multiplexações, etc. E só para vocês saberem, né? Então, por exemplo, esse aqui é do Arduino, aqui tem os 3, né, que a gente viu, este e o Arduino. Então, a gente vê aqui, ó, no Arduino, por exemplo, no Atmega 328, eu tenho lá, por exemplo, para cada porta, conjunto de porta, então aqui, ó, porta B, né, são esses pinos aqui, porta D, tá vendo aqui, ó, e a porta C, tá vendo? Então, tem porta B, porta D, porta C. Eles, né, então eu tenho aqui, ó, port B é um registrador que contém os dados, e eu tenho o DDR-B, que é basicamente um outro registrador que contém a direção esses bits aqui, essas portinhas aqui, tá?
E aí, se você olhar lá dentro na memória, né, aonde ele está localizado, ele está numa posição hexadecimal, olha lá, 0x significa hexadecimal. Então, o que vem na frente aqui é o número hexadecimal. Vocês já devem ter visto isso aí, né? A conversão de binário para hexa, tá? Então, quem não lembra, dá uma revisada, né? Eu coloquei uns vídeos lá nas primeiras aulas de conversões. Então, dá uma olhadinha lá, porque isso aqui é importante a gente saber, tá? Então, isso aqui é diferente do número 4, tá? Então, na verdade, é igual ao número 4, mas, por exemplo, isso daqui, ó, 0A, né? Então, isso aqui é um número bem diferente, né? A 0A é muito diferente, né? Quando eu tiver aqui, por exemplo, 8, né? Não significa que é 18, né? É 1 nas 4 primeiros bits e depois nos outros 4 bits é o 8, né? Entenderam? Então, tem que observar isso e ver como é que esse número. E aí a tradução disso aqui para decimal é diferente, tá bom? Então, só para vocês entenderem que esse aqui é um endereço em hexadecimal, tá? E aí, né, como que eu poderia fazer, né, para inicializar utilizando, por exemplo, uma programação direta, né, destes registradores, né? Então, aqui, ó, vocês não vão utilizar dessa forma, tá? É só para vocês entenderem, né, se vocês estiverem programando, né, em C, e não lá na... ou seja, vocês podem utilizar IDE lá, né, mas se estiverem utilizando o formato de C sem aqueles dois, vamos falar assim, aquelas duas funções de setup e loop, tá? O C puro, né, como vocês viram ali nos vídeos que vocês exploraram, né? Então pode ver, por exemplo, esse for aqui, ó, infinito aqui, ele representa o quê? O laço do loop, né? Então isso aqui é um loop infinito, certo? É a mesma coisa. Aqui, né, esta parte aqui é o setup dele, né, que é a parte inicial do programa, certo? Ele vai passar só uma vez aqui. E aí eu vou então fazer uma associação aqui de um registrador que eu vou chamar de port C, um ponteiro, outro ponteiro aqui para uma local de memória que é o 0x08. Então, ó, o port D e o DDRC estão nessa posição. Ó. Se a gente olhar nessa tabela aqui, ó, o port C, né, 0x08, e o port DDR 0x007, ó lá. É isso que a gente está utilizando aqui, ó, tá vendo? 0708, tá bom? Então, eu localizo onde está na memória, e aí, ó, eu posso, então, zerar, né, por exemplo, todo mundo. Falar aqui, ó, então, se é 0, é output, e se é 1, é input. Então, eu estou falando o quê? Todos os pinos, né, o DDRC, qual que é o DDRC, né? É aqui, ó, o C. Então, todos os pinos, né, analógicos são, então, agora, a partir desse momento, de saída, tá? E aqui eu estou zerando, né? Estou falando, né? Estou colocando uma informação todas em alto, né? Vamos falar assim, dentro aqui do registrador C, tá? E é isso, tá bom? Eu estou ligando, então, todas as entradas ali, tá? Então, essa seria uma forma de programar, não é assim que a gente vai programar, a gente vai utilizar uma série de funções, né, prontas do Arduino, tá? Então, é só para entender, né? Então, aqui, né, uma outra forma, né, de você fazer a mesma coisa que eu fiz lá, usando o define. Aqui, eu utilizei uma variável, né, unsigned volatile, né, porque ela vai receber dados. E aqui, a mesma coisa, né, utilizando o define, veja que eu tenho que também falar que ela é um ponteiro volatile, porque eu vou receber em tempo de execução as informações lá
de algum periférico, alguma coisa assim, tá? E aí, na prática, não existe essa necessidade de a gente fazer dessa forma. Por quê? Os vários fabricantes, e aí Arduino também, né, fizeram isso, eles vão ter lá os headers que já vão ser incorporados. No caso do Arduino, você nem precisa fazer isso aqui, né, chamar o IO.H, ele já carrega o IO.H automaticamente, tá? Então, só para vocês saberem, né, todas essas funcionalidades, todos esses detalhes aqui, eles já estão programados dentro de um header, que é um arquivo em C, né, chamado io.h, e quando você executa isso, né, quando você executa qualquer programa, ele já carrega por definição esta biblioteca aqui, io.h, tá joia? Mas vamos imaginar, né, que você está trabalhando, né, com um outro microcontrolador que não tenha essa implementação. Como que você poderia fazer? Então aqui, ó, só mostrando para vocês aquela função que vocês utilizam lá, pinMode, né? Que define o quê? O pino e o modo que ele está, se é input ou output, certo? Então, quando você coloca lá input, na verdade, o input, ele é o quê? Uma constante, né? Que tem lá o valor 0 ou 1, né? Então, a gente viu aqui, ó, por exemplo, né? Que o 0 é output e o input é 1. Então, na verdade, quando você coloca lá input, né, no caso aqui, por exemplo, se você colocar input, vocês estão colocando 1. É 1, né? 1, isso. Então, se vocês quiserem, né, a próxima vez que vocês utilizarem, né, a função pinMode, ao invés de colocar input lá, coloca 1. Vai ser a mesma coisa, tá? Então, é só para vocês entenderem da onde vem e como por que eu utilizo uma coisa ou outra, tá? Então, isso aqui é um esclarecimento, né? Porque às vezes a gente fala assim, utiliza tal coisa. Tá, mas por que eu estou utilizando essa coisa, né? Então é importante a gente saber. Então, o input, na verdade, é uma constante que tem o valor 1 associado a ela, e o output é uma outra constante, né, que tem o valor 0 associado a ela. Então, você pode, então, fazer a utilização. E aqui, ó, o pin, né, seria o pino, você pode ter valores de 0 a 19, né, sendo colocados aqui, tá joia? Muito bem. E aí, você faz toda a definição aqui, né? Você tá vendo? Então, isso daqui é o que está por trás daquela declaração. Então, você só põe lá pinMode e declara o pino e a entrada ou saída dele, né? E aí, isso aqui por trás, né, o que vai ser feito, tá joia? Então, é só para vocês entenderem. Se vocês tiverem um outro microcontrolador que não tenha lá, por exemplo, o io.h, né, todas essas funcionalidades programadas, você pode, então, utilizar, né? Então, só para vocês saberem, né, atrás ali da IDE do Arduino, né, tem todo um framework, né, chamado Wiring. Então, se vocês depois quiserem, né, coloca lá no YouTube, o que é framework Wiring, né? Vocês vão ver que tem uma série de funcionalidades ali, né, definições já feitas para justamente facilitar o processo de implementação, né? Mas se vocês não tiverem, né, quiserem implementar todas as funcionalidades, então está aqui, ó, o io.h, toda a definição, né, para, né, por exemplo, né, isso aqui, ó, eu peguei de um livro que faz a implementação do io.h para esta plaquinha aqui, ó, Freedom, né, KL052. Então, essa plaquinha aqui não vem, né, com o io.h, então eu tenho que fazer a programação. Então, aí como eu faço? Então, eu faço todas as definições de pinagem dele, né, e faço aqui a declaração, né, no io.h aqui. Isso aqui é o io.h, né, e aí eu faço um io.c, né, que vai ser carregado juntamente com o io.h,
E aí tem todas as definições. Então é assim que eu faço as definições, as portas, tudo mais, né? Então, quando você fala né? Você está fazendo tudo isso daqui, tá vendo? Você está utilizando tudo isso aqui. Então, é isso que eu gostaria que vocês entendessem, né? O por trás, né, de toda o digital write, né? Olha lá, digital read, né? O que tem por trás, né, de todo esse processo aí, tá? Então, não quero que vocês implementem isso aqui, né? Só se vocês estiverem depois utilizando um outro microcontrolador que efetivamente, né, trabalha com um framework não igual à IDE. Então, por exemplo, quando eu falei lá, por exemplo, o ESP, né, 32, ele, por exemplo, utiliza, né, o framework wiring, né, pode utilizar. Então, você faz lá algumas adaptações, inclui lá a placa ESP32 e aí você programa, né, como se estivesse programando um Arduino. Por quê? Ele faz as conversões, ou seja, ele implementa, né, todas essas particularidades aqui, né, num arquivo específico lá, io.h, né, e outros, né, headers, né, necessários para que efetivamente exista a compatibilidade de pinagem, né, de elementos e assim por diante. Conseguiram entender o porquê das coisas aqui, pelo menos nessa primeira parte aqui de utilização do pin mode, de utilização das portas aqui? Muita informação. Estamos assimilando. É tranquilo, professor. Muita informação, estamos assimilando e está tranquilo. Então, beleza. Então, está tudo bem. Tá jóia, então. Então, aí, então, só para entender, né? Então, a gente vai utilizar, né, no caso do Arduino, né? Nós não vamos fazer programação como essa, a gente vai já utilizar a função pronta, né? Que é o pin mode, por exemplo, que a gente define lá, por exemplo, o pino e o modo dele, né? Se é entrada ou saída, né? Que mais? A mesma coisa aqui, ó. A gente vai utilizar, então aqui a definição do pin mode, e a gente vai utilizar lá o digital read, né? E o digital write, né? Tanto para escrever, né, quanto para ler uma determinada informação em um determinado pino aqui. Então, a gente fala digital read, o pino, então a gente vai o quê? Pegar aquela informação. E quando a gente fala digital write, né, a gente tem que falar, bom, eu quero escrever em um determinado pino, né, o quê? Qual é o valor que eu quero? E aí, né, como vocês já podem então ter deduzido, né, quando vocês colocam lá low ou high, o que vocês estão fazendo, né? Basicamente, vocês estão utilizando constantes que já foram definidos lá dentro do wiring, né? Que tem lá o valor 0 ou 1, certo? Então, por exemplo, high é valor 1, low é valor 0. Então, se vocês quiserem substituir o low e o high por 0 e 1, vocês também podem fazer, tá? Então, é a mesma coisa. Então, quando você põe lá digital write, o pino, por exemplo, 3, e aí você coloca low aqui, é a mesma coisa que colocar 0, tá? É a mesma coisa que vai acontecer. Beleza, pessoal? Entenderam aqui a ideia? Então, na próxima aula, né, nós vamos ver as saídas digitais, né, como que a gente pode, então, fazer, né, utilizá-las, e aí vamos fazer a programação ali de vários atuadores, né? Ou seja, são saídas, então a gente tem que trabalhar com atuadores, né? E aí nós vamos trabalhar com alguns atuadores, os mais simples, aqueles que efetivamente comportam, né, o recebimento 0 e 1 apenas, né? Por enquanto a gente vai trabalhar com digital apenas, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, eu estou trabalhando com um pino de saída, né? Se vocês
lembrarem, vamos pegar lá este sketchzinho aqui, ó. Então, se vocês lembrarem, olha só, eu estou utilizando a pin mode, olha lá, estou utilizando aquela função pronta. Tá vendo que eu não estou fazendo nada aqui em cima, né? Eu estou utilizando uma função pronta, né? Pin mode, tá vendo? Estou falando que é o pino 13 e ele é output, né? Então, aqui, ó, eu estou utilizando uma constante, né? Que foi definida dentro do wiring, né? Desse framework, né? Já, e eu estou utilizando isso aqui. Aqui embaixo, ó, digital write, olha lá, uma função, né? Eu vou escrever aonde? No pino 13, eu vou escrever o quê? High, alto. Então, eu vou escrever o 1 lá, né? Manda, né, o sinal alto, né, para este pino aqui. Vou esperar um segundo e aí eu escrevo novamente naquele mesmo pino lá, ó. No pino 13, o que? Baixo, ou seja, low, 0, né? Então, se eu quisesse aqui, eu poderia mudar aqui de high, ó, para 1 e de low aqui para 0. Funcionaria do mesmo jeito, tá joia? Só para vocês entenderem. E aqui, output, né? Se vocês lembram lá, se eu também lembro, né? É 0, né? Então, é basicamente a mesma coisa, vai funcionar do mesmo jeito, né? Muitas vezes, né? A gente faz aqui, ó, antes do setup aqui, por exemplo, né? Eu posso colocar antes do setup? Sim, aqui é um programa, né? É um arquivo em linguagem C, né? Então, aqui eu poderia, por exemplo, falar assim, pino, né? Então, declarar aqui um inteiro, né? Pin, né? Por exemplo, né? E associar a esse pino, isso aqui é um sinal de igual, né? 13, ponto e vírgula. E aí, aonde tiver 13 aqui, ó, eu coloco pin. Olha lá. Pin. Opa. Pin. Aqui, pin. E aqui, pin. Tá? Então, seria a mesma coisa, ou seja, funcionaria do mesmo jeito, né? Faria a mesma coisa. Tudo bem, pessoal? Entenderam essa ideia aqui, até aqui? Até esse momento tá tranquilos? Vamos ver na hora de começar a programar. Então, vocês já começaram aí, ó. Olha o programão aqui que vocês já fizeram. Muito bem. Dúvidas?